Olá, pessoal. Eu sou a professora Rejane. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre consultoria organizacional. O que é a consultoria? Quando que ela passou a existir? Bom, a gente pode dizer que a consultoria ela existe há mais de 300 anos, mas realmente ela foi formalizada no século XX. A consultoria envolve o ato de aconselhar com base em conhecimento específico. Inicialmente ela era informal, foi reconhecida como profissão no século XX, que foi impulsionada por eventos como a Grande Depressão de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, que ajudou, então que empurrou para a profissionalização do consultor, que é dar esse aconselhamento baseado no seu conhecimento específico, baseado na sua formação. E a gente também pode entender que o conceito de consultoria, como eu falei, né, envolve aconselhar. Então, para eu aconselhar, eu preciso ter alguma noção sobre o assunto. E aí eu auxilio a empresa, eu ajudo a empresa na tomada de decisões estratégicas. Os consultores, eles atuam como agentes que vão auxiliar, que vão dar direção, mas ele não tem controle direto sobre as organizações e também não tem o poder de decisão. A consultoria, a gente pode dizer que consiste numa prestação de serviço de aconselhamento às empresas, ajudando a tomar decisões estratégicas, superar desafios de mercados e concorrência, e o consultor vai atuar não somente como um agente externo, mas também como um agente interno, orientando e, como eu disse, sem ter o controle da decisão da empresa, porque a decisão parte mesmo da empresa. A gente está lá como conselheiro, como orientador, mas a decisão é da empresa. A gente também pode falar sobre algumas estratégias ou alguns pontos interessantes sobre a consultoria, quais são as tendências de mercado, né? Inovação. A gente entende que essa inovação baseada na evolução tecnológica e a globalização, que aumentou a demanda por consultoria, ajudando a empresa a se adaptar e a inovar. A vantagem competitiva. A vantagem competitiva, empresas contratam consultores para consolidar estratégias de liderança em custos, diferenciação de produtos ou serviço e foco num público-alvo. A terceirização, consultores orientam sobre quais atividades podem ser terceirizadas para reduzir custos e aumentar a eficiência. Falando em terceirização, é sempre bom dar uma olhadinha na reforma trabalhista de 2017, que lá também menciona uma mudança muito importante de acordo com a legislação que está em vigor. Outro ponto é a melhoria contínua e sustentada. Consultores ajudam a empresa a melhorar processos administrativos e operacionais de forma gradual e consistente. Então, esses pontos são de suma importância para a gente entender a tendência do mercado, o que pode acontecer daqui para frente, ou o que já está acontecendo nesse momento. E um outro ponto também de muita importância da gente falar com relação à consultoria é fusões e globalização. Vamos entender o que é essa fusão. Fusão são estratégias corporativas capazes de transformar empresas e setores inteiros. Vai permitir crescimento rápido e a expansão de novos mercados. Ao optar por uma fusão, as empresas frequentemente buscam sinergias que resultem em custos operacionais mais baixos e com a maior competitividade. E com o aumento dessa competitividade, as fusões, as incorporações, as alianças estratégicas têm se tornado uma prática muito comum entre as empresas, incluindo a consultoria organizacional, que especialmente trata dessa questão de aconselhar. Essas iniciativas permitem que as empresas expandam a sua atuação e melhorem a sua capacidade de mercado global. Falando em global, mercado global, a globalização certamente melhorou a qualidade dos serviços através do intercâmbio de experiências. Então a gente entende aí que essa fusão fortalece as empresas, né? Essa junção
empresas pequenas para formar uma grande empresa, fortalece a empresa e é claro que dá mais poder de decisão no mercado de trabalho. E aqui agora a gente pode ver também o perfil do consultor. O que esse consultor precisa ter? Aqui a gente está vendo sobre algumas bases fundamentais: plenitude, utilidade percebida, qualidade de vida e características comportamentais. A plenitude refere-se à capacidade do consultor de integrar as suas habilidades e conhecimento, buscando um estado de realização pessoal e profissional. Utilidade percebida é a percepção do cliente sobre o valor que o consultor tem para a empresa, influenciando assim a aceitação e o engajamento. Qualidade de vida envolve o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que vai impactar diretamente na eficácia do consultor e na relação dele com os clientes. Características comportamentais. A postura do consultor tem que ser uma postura participativa, a comunicação tem que ser clara, a capacidade de estabelecer confiança. Isso são características comportamentais. E aí a gente pode também ver a postura participativa, a comunicação clara, a capacidade de estabelecer uma confiança. Isso são características comportamentais. O consultor envolve todos os stakeholders promovendo a colaboração e o engajamento na solução de propostas. Ele tem que ter uma habilidade de se comunicar, ele tem que ter uma capacidade de estabelecer confiança, que é fundamental criar um ambiente seguro, onde as partes se sintam à vontade para compartilhar preocupações e desafios. E a gente também pode ver as habilidades. Então, a gente vai ver que existe uma coisa chamada CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. A gente vai ver que as habilidades podem ser técnicas, humanas ou conceituais, e os conhecimentos, a gente tem que entender que um consultor deve ter o conhecimento sobre consultoria, administração e as mudanças de mercado. E quando a gente fala sobre essas habilidades técnicas, a gente tem que entender que é compreender de forma segura os métodos específicos da consultoria. E quando fala dessas habilidades humanas, a gente entende que são habilidades de interagir e se comunicar efetivamente com as pessoas em diversos níveis. E as habilidades conceituais, que é a capacidade de entender e analisar sistemas complexos e interação dentro da organização. É claro que eu estou falando aqui de entender e analisar sistemas complexos, e é claro que um consultor, antes de oferecer o seu serviço de consultoria, ele vai se aprofundar sobre o que a empresa faz, o que ela espera, e aí há tempo até mesmo de se preparar para dar essa consultoria. Então, e por fim, a gente fala também que ele precisa ter um conhecimento profundo, uma familiaridade sobre as práticas da consultoria, da administração e as dinâmicas do mercado de trabalho. Como é que estão as mudanças no mercado de trabalho? Isso vai permitir que o consultor ofereça soluções relevantes e eficazes. Aqui a gente vê o que eu tinha planejado falar é sobre o consultor ideal. Esse consultor ideal, ele tem algumas características, como, por exemplo, ser organizado, disciplinado, versátil. Então, quando a gente fala sobre essas características, ele tem que ter essa capacidade de se adaptar a diferentes contextos. A liderança e a confiança devem esperar confiança e saber lidar com problemas de forma eficaz. E a ética profissional, que não pode faltar em nenhuma profissão, deve ter uma postura ética, não deixar vazar informações que são confidenciais. E é claro que quando se fala também de oferecer um serviço, obviamente vem a questão da cobrança do valor. E esse valor deve ser justo pelo seu serviço, valorizando tanto o seu trabalho como consultor, quanto a relação com o cliente. Por último, a gente fala de adaptabilidade, que é a capacidade da gente de se ajustar às diversas culturas organizacionais, respeitando e integrando diferentes valores e práticas. Então, a gente viu que a consultoria é um campo dinâmico, exige um perfil diversificado de consultores capazes de atuar
em ambientes competitivos e globais. E é claro que se preparar para dar um melhor serviço possível. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que entendam sobre a questão de consultoria e se preparem para ser um consultor eficaz e de sucesso. Tchau, gente. Até a próxima.